Como você sabe, nós estamos numa série aqui na nossa igreja, nós estamos falando sobre a chamada identidade urbana. E no domingo passado nós começamos e abrimos essa série falando sobre o primeiro traço distintivo da nossa comunidade, que é uma igreja que honra e serve a Deus. A nossa declaração de missão diz que a nossa igreja, a Igreja Batista Urbana, ela existe para honrar e servir a Deus na comunicação do Evangelho e na formação de discípulos de Jesus Cristo, maduros e engajados na renovação espiritual, social e cultural da grande São Paulo e do mundo. Isso é o que diz a nossa declaração de missão. Então, no domingo passado, nós vimos o que significa ser uma igreja que honra e serve a Deus. Hoje eu quero conversar, com base nesse texto que nós acabamos de ler, sobre uma igreja que é comprometida na comunicação, na proclamação do Evangelho. A Igreja Batista Urbana existe para honrar e servir a Deus na proclamação e na comunicação do Evangelho. E hoje em dia a gente precisa fazer uma definição importante do que é o Evangelho para a gente entender esse texto que a gente acabou de ler. Normalmente a gente pensa que o Evangelho diz respeito a um momento evangelístico em que alguém vai falar sobre a obra da redenção na pessoa do Senhor Jesus Cristo, vai dizer, olha, Jesus Cristo foi enviado ao mundo, Jesus Cristo assumiu a condição humana, Jesus Cristo viveu a vida que a gente jamais conseguiria ter vivido e morreu a morte que a gente merecia ter morrido por causa do nosso pecado. Se você crê nisso, então você será salvo. E a gente acha que pregar o Evangelho é isso. A gente acha que pregar o Evangelho é você tirar uma pequena peça do quebra-cabeça que nós chamamos palavra de Deus e falar, isto é o Evangelho. A gente acha que o Evangelho é somente algo que diz respeito a um convite. Porque a gente diz, já que o Evangelho é a boa nova de salvação, é a boa nova de Deus aos homens, então a gente tende a pensar que Evangelho é só o que diz respeito àquilo que a gente faz com aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que não assumiram a fé cristã, aqueles que não creem em Cristo. E aí a gente fala, isso é o Evangelho. Hoje eu quero propor para você que o Evangelho não é só isso, é também isso. O Evangelho diz respeito à narrativa da obra do Senhor Jesus Cristo, que veio para nos redimir e nos salvar. Mas o Evangelho, em todo o Novo Testamento, é mais do que só isso. O Evangelho é todo o conselho de Deus. O Evangelho não é sobre uma notícia de salvação, mas é sobre aquilo que Deus pensa sobre tudo que diz respeito à vida. O Evangelho não é só uma receita que Deus inventou ou decidiu estabelecer para que a gente fosse salvo. Mas o Evangelho é o que Deus entende para a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Então o Evangelho permeia o nosso casamento, o Evangelho permeia a nossa vida profissional, o Evangelho permeia as coisas que a gente pensa sobre dinheiro, o Evangelho permeia a nossa definição de família, o Evangelho permeia tudo que diz respeito à nossa vida. Se afirmamos um Cristo soberano sobre tudo e sobre todos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo diz respeito a tudo e todos. Por isso que Paulo ele começa dizendo para Timóteo, pregue a palavra. E a expressão palavra aqui ela é sinônima para o Evangelho. Prega o Evangelho, Timóteo. Esse é o mandamento central desse texto. Esse é o mandamento, é o imperativo que vai reger toda essa passagem que a gente leu. Agora, para a gente entender especialmente o que está acontecendo aqui, eu preciso localizar você no tempo. Essa epístola, a epístola de 2 Timóteo, ela é conhecida como o canto do cisne do apóstolo Paulo. Foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso em Roma, ali por volta de 62. E ele, 62 depois de Cristo, poucos meses antes dele ser martirizado por Nero em Roma. Foi decapitado por Nero em Roma. E antes dele ir para o martírio, ele então foi um indivíduo que escreveu
essa carta para o maior dos seus discípulos, Timóteo. Timóteo era o maior dos seus discípulos. Timóteo, nessa altura do campeonato, ele estava pastoreando em Éfeso, uma igreja que fica ali naquela região que você hoje conhece como Turquia. E Timóteo era jovem. Timóteo era um jovem pastor, Timóteo era um indivíduo que estava começando a sua vida ministerial, embora ele tivesse sido treinado, formado e discipulado pelo grande apóstolo Paulo, ele aparentemente era um jovem tímido, estudioso, um jovem aparentemente sem grandes apoteoses no seu caráter, ele não era um indivíduo extremamente carismático. Por isso que o apóstolo Paulo fala claramente para ele, olha, Deus nos deu um espírito de timidez. Então prega, cara. Bota para fora. Seja alguém relevante na comunidade, torna-te padrão no meio dos santos. Seja um pastor que vai orientar a comunidade de Cristo. É isso que eu espero de você, Timóteo. E essa carta de 2 Timóteo, ela é uma carta cheia de amor e cheia de afeto, porque, como eu disse para você, ela é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu para o principal dos seus discípulos. E o apóstolo Paulo ele já está vendo o fim da curva aqui. Como a gente leu juntos, ele diz, eu já estou sendo derramado como uma oferta de libação, uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. O apóstolo Paulo está se despedindo do seu mais precioso discípulo. Agora, a última ordem que ele dá para o seu principal discípulo, um jovem pastor que estava cuidando de uma comunidade, é muito simples. Versículo 1, ele diz assim, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, o exorto solenemente. O apóstolo Paulo, ele está querendo fazer com que Timóteo tenha claro para ele que a tarefa de pregar o evangelho, pregar a palavra para o povo e para aqueles que não são da igreja, mas para aqueles que estão fora da igreja também, é algo sério. Essa expressão, eu o exorto solenemente, é uma expressão que o apóstolo Paulo empresta do mundo do direito. Na antiguidade, quando um tribunal de justiça era formado entre os anciãos no mundo grego, havia uma exortação solene, mostrando a seriedade do negócio. O equivalente disso na nossa cultura, sabe quando a nossa cultura no Brasil a gente não tem isso, mas, por exemplo, na América do Norte, quando uma pessoa vai dar um testemunho, vai testemunhar no tribunal, ela é obrigada a colocar a mão sobre a Bíblia, e aí o interrogatório começa dizendo, você jura dizer somente a verdade e nada mais que a verdade, diante de Deus e dos homens? Isso é que falam lá na cultura norte-americana. A gente que é meio laico, a gente não gosta dessas coisas, então a gente não faz isso no Brasil. Mas isso é o que acontece. Então a pessoa ali, solenemente, faz um juramento. A pessoa ali solenemente recebe um chamado para falar a verdade e solenemente assume o compromisso de falar a verdade. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que a tarefa de pregação do Evangelho, de proclamação da palavra, é um negócio que precisa ser levado a sério pela sua igreja, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. A gente não leva a sério e não entende como algo sério a tarefa de comunicação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A gente pensa que a tarefa de comunicação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é algo acessório na nossa vida. Opcional. A gente acha que a gente pode optar se a gente vai pregar o Evangelho ou não.
E meu irmão, eu vim aqui dizer para você que se nós não estamos levando a sério na nossa vida essa convocação solene, a gente está tanto em pecado quanto aquele que a gente aponta o dedo. A gente vê o jovem adolescente lá enfurnado na pornografia, a gente bota o dedo, acusa ele e fala: é um adolescente imoral e lascivo. Você é tão pecador quanto ele se você não está observando o mandamento de pregar o evangelho. A gente vira para o adúltero e fala: adúltero. Você é tão pecador quanto ele se você não é ativo na proclamação do evangelho. Porque do mesmo jeito que o Senhor Jesus Cristo diz: não matarás e não adulterarás, ele também diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E não adianta nada ser, do ponto de vista moral, certinho, se a nossa boca não é ativa. A gente desobedece por omissão. A gente se torna um indivíduo desobediente, porque simplesmente não encaramos a seriedade que é proclamar o evangelho. Por isso que antes de Paulo dizer, pregue a palavra, ele diz: eu te convoco solenemente. Eu te exorto solenemente. Eu não estou falando agora com você como teu camarada, eu estou falando como autoridade na tua vida. Eu sou um apóstolo do Senhor Jesus Cristo e estou te mandando, em nome de Deus, fazer isso. E você não deve negligenciar isso, você não deve menosprezar isso, você não deve achar que isso é algo opcional na tua vida, Timóteo. Porque isso não é opcional na tua vida. E o interessante é que ele traz um elemento muito importante aqui. Ele diz assim: na presença de Deus e de Jesus Cristo, e ele diz assim, que há de julgar os vivos e os mortos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: Timóteo, não observar o que eu estou te falando é passível de se colocar debaixo de juízo de Deus. Aí você já percebeu por que às vezes a nossa vida está toda errada, a gente não entende por quê? Porque às vezes a gente já está debaixo de juízo de Deus e a gente nem sabe. Por quê? Simplesmente porque somos medíocres em reconhecer que existe uma convocação solene para a igreja do Senhor Jesus Cristo de pregar a palavra. Prega a palavra, e eu estou te fazendo isso por meio de uma convocação solene. Estou trazendo o próprio Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo como testemunha para essa convocação que eu estou te dando. E acredite, essa testemunha vai julgar a mim e a você, se nós somos fiéis ou não nessa tarefa de proclamação do Evangelho. Prega a palavra. Mas antes de falar prega a palavra, ele diz: eu te exorto solenemente. Eu não estou brincando. Aqui não é aquela conversa do bar. Aqui é uma coisa séria. Ele não está mandando Timóteo como ele está mandando alguém pertinho da casa dele, como camarada. Vem cá, fulano, faz isso. Não. Existe peso. Timóteo, isso é sério. E meus irmãos, isso é tão sério que a tradição reformada protestante, ela tem uma definição de igreja que começa com o que é uma igreja? O que significa ser igreja? A primeira resposta dos reformados é: a igreja é a comunidade daqueles que proclamam o Evangelho. Igreja é a comunidade daqueles que proclamam o Evangelho, proclamam a palavra. Eles observam as ordenanças, a Eucaristia, eles observam o batismo, eles fazem aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou, mas em última análise, não dá para ser só igreja se não há proclamação do Evangelho. Então, quando chegaram para os reformadores e falaram: o que significa ser uma igreja? Significa proclamar o Evangelho e observar os sacramentos do Senhor Jesus Cristo. Observar as ordenanças dele. Observar aquilo que ele nos mandou fazer. Então, meus irmãos, onde não há proclamação do Evangelho, não há igreja genuína. Há um clube, há um ajuntamento, há um networking, há um hub de negócios, mas não há uma igreja.
É sério porque nos distingue. Faz com que esse tipo de ajuntamento se torne uma realidade espiritual e deixe de ser uma mera palestra. Qual que é a diferença de vir aqui na quinta-feira à noite e ouvir uma palestra que vai ser boa para a tua vida, você vai se organizar financeiramente, você vai ajeitar o teu casamento, um grande guru vem e fala aqui. Qual que é a diferença? É que aqui é a proclamação do Evangelho. No seio da igreja, a proclamação do Evangelho. É sério, não podemos negligenciar, porque isso é o que nos define como povo de Deus. A famosa cláusula 62 das 95 teses de Martinho Lutero diz que o tesouro da igreja é o santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O tesouro da igreja é o santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A gente não pode menosprezar e achar que isso é algo na nossa vida que é acessório, opcional. Isso é sério. Estou te exortando, Timóteo, solenemente. Agora, o apóstolo Paulo, ele não somente exorta solenemente e quer dizer para Timóteo que a proclamação do Evangelho é algo sério, ele dá o conteúdo. Ele diz o que Timóteo tem que pregar. E está aqui, prega a palavra. E eu sei que pode parecer absurdo eu falar isso, mas acredite, nós vivemos uma era de evangelicalismo brasileiro, em que as pessoas pregam tudo nos púlpitos por aí, menos o Evangelho, menos a palavra. O pessoal faz coach nos púlpitos por aí. O pessoal faz palestra motivacional. O pessoal faz tudo, fala de tudo nos púlpitos hoje por aí, menos da palavra. A gente vive uma época em que entrar numa igreja hoje não significa mais necessariamente ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A gente ouve gurus, a gente ouve figuras públicas, a gente ouve gente famosa, mas a gente não mais tem um encontro com a palavra do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, tem um conteúdo, não é somente algo sério que você tem que encarar como a proclamação do Evangelho, mas é a proclamação do Evangelho. E eu fico extremamente entristecido quando eu tenho que entrar numa igreja. E aí eu vejo que a palavra não é pregada. Eu vejo que o pessoal não leva mais a sério a Escritura, nem sequer mais leem o texto bíblico nas liturgias dos cultos hoje em dia. Porque a gente só quer ouvir aquela palavra que vai dar uma arrepiada na espinha, que o pastor vai falar um negócio que a gente vai falar, agora pegou. E não passa, um coach treina técnica para fazer isso. Um palestrante motivacional, bem treinado, faz isso melhor do que muito pastor. Mas a gente não quer mais ouvir o Evangelho. Então, enquanto a tarefa da proclamação do Evangelho é algo sério, existe um conteúdo. É a palavra, Timóteo. E, meus irmãos, deixa-me abrir o meu coração aqui para vocês. Todo pregador, ele tem aquela tentação de querer, às vezes, sair do óbvio. A gente, no mundo dos teólogos e no mundo dos pregadores, a gente fala do tal do pulo do gato. Porque a gente quer pregar, e a gente quer que o pessoal, depois da pregação, vire para a gente e fale assim, puxa, pastor, nunca tinha lido o texto desse jeito. Nunca tinha visto isso. Que pulo do gato. E aí a perseguição do pulo do gato. E nessa perseguição do pulo do gato, o pessoal acha uns gatos que não está no texto. E começa a pregar de tudo, menos do texto bíblico, menos da palavra, aquilo que Paulo manda Timóteo pregar. Em outras palavras, o Paulo está dizendo, Timóteo, não se preocupa com o pulo do gato, não se preocupa com a eloquência, não se preocupa com o negócio. O que você tem que comunicar e o que é importante que o povo ouça é a palavra. A tua experiência pessoal é pouco relevante.
As tuas histórias bonitas são poucos relevantes. O que é importante e aquilo que alimenta a espiritualidade do povo de Deus é a palavra de Deus. Aí você deve estar pensando, mas eu não sou um pregador. É sim. É sim. A partir do momento que você confessou o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, pesa sobre você a responsabilidade de anunciar o Evangelho para outras pessoas, especialmente aqueles que não conhecem a Cristo. Então a gente acha que esse texto é só para pregador, para pastor. Não, é para a igreja inteira. Prega, quando você abrir a boca, que saia da tua boca a palavra de Deus. Preciso andar mais rápido. E por que o apóstolo Paulo, ele manda o Timóteo ser comprometido, levar a sério a tarefa da pregação, e diz que tem que pregar a palavra? Porque ele vai falar daquilo que eu quero chamar de a ocasião da pregação. Então você tem a seriedade da pregação, você tem o conteúdo da proclamação, e você tem o ambiente ou a ocasião da proclamação. Ele diz assim no versículo 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Segundo os seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, eu quero que você pregue, porque tem uma situação aqui. Vai chegar uma hora que o pessoal não vai querer mais ouvir. Vai chegar uma hora que o Evangelho não será mais algo interessante, não somente para o povo de Deus, mas também para aqueles lá de fora. Por isso que ele diz assim: pregue a palavra e esteja preparado a tempo e a fora de tempo. E aqui eu preciso retomar algo que eu já expliquei para você aqui alguns domingos atrás, alguns meses atrás. O apóstolo Paulo, ele usa aqui uma expressão que a gente gosta de falar dela, que é o tal do kairos. Quando ele diz a tempo, em outras palavras, no grego, se eu fosse traduzir literalmente para você, seria assim: prega a palavra no bom kairos e na falta de kairos. Literalmente é isso que está em grego. No bom kairos e na falta de kairos. Pregue a palavra. Aí a pergunta que se levanta é: o que significa o bom kairos e a falta de kairos? Aí a gente precisa retomar aquela discussão, aquele conceito de kairos que eu já passei aqui para você. Kairos, a gente fala do kairos como tal do tempo de Deus, né? A oportunidade, aquele momento que a gente vê que Deus agiu. A gente diz que é o kairos, não é cronos. Cronos é o tempo que corre. Agora, kairos é aquela situação, aquela oportunidade, aquele momento na história que a coisa acontece, a espinha arrepia, o cabelo arrepia, tudo acontece, a gente fala que é kairos. E no Novo Testamento, kairos nada mais é do que um evento para o qual todas as coisas convergiram. É um evento para o qual todas as coisas cooperaram para que ele acontecesse. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é que, por exemplo, este culto, esta celebração, é um kairos, é um evento kairótico, por assim dizer. Por quê? Porque hoje você acordou e falou: vou para a igreja. Aí você começou a se preparar. Você tomou um banho, espero que tenha tomado um banho. E aí você escovou os dentes, espero que você tenha escovado os dentes. Aí você fez isso, fez aquilo. Pensou: tem combustível no carro? Tem. Então não preciso passar no posto. Tomou café, não vou ficar com fome no culto. E você se preparou, e todas as coisas na sua vida, elas convergiram para que isto daqui estivesse acontecendo. E aqui nós temos o kairos. O interessante é que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu quero que você pregue, quer todas as coisas convirjam para que isso aconteça, quer não haja convergência nenhuma. Quer o kairos seja bom, ou seja, as coisas estejam acontecendo, o pessoal queira te ouvir, o pessoal se organize, esteja no momento em que as coisas estão convergindo para que haja o advento da pregação, quer não tenha convergência nenhuma. Eu quero que você pregue.
Quer as coisas estejam convergindo, quer não. E meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que o Timóteo está num momento que a gente vive num momento acairótico ou anticairótico, ou seja, ninguém mais quer ouvir. Não existe mais a convergência para a pregação. Não existe mais aquele momento em que o pessoal se prepara, em que as coisas acontecem de maneira que a pregação surja. Nós somos uma igreja que se propõe ser uma agência de proclamação do Evangelho num mundo que não converge para que a proclamação do Evangelho aconteça. E por que, Paulo? A resposta está nos textos. Vão vir dias em que o pessoal vai ter coceira no ouvido. O pessoal vai ter aversão à verdade. Ano passado, sabe qual foi a palavra que definiu o ano de 2018? Não, 2017? Pós-verdade. Essa foi a palavra que o Instituto Cambridge definiu como o ano de 2017. Estamos vivendo a época da pós-verdade. Porque ninguém está mais comprometido com a verdade, ninguém mais quer ouvir com a verdade. Falar a verdade hoje dói, e falar o óbvio às vezes cria confusão. A gente vira e fala assim, olha, menino veste azul e menina veste rosa, cria confusão, porque vivemos a época da pós-verdade. A gente diz que homem é homem. O Falcão sabe mais teologia do que o mundo hoje. Homem é homem, menino é menino, macaco é macaco e moleque é moleque, para não falar outra coisa. Aí você fala o óbvio. Você fala aquilo que é de mais elementar e você cria um caso. Essa semana, gente, eu estava lendo um artigo, pulou lá no meu feed de notícias. A notícia era assim: homem trans dá à luz ao menino. Homem trans dá à luz ao menino. Nada contra os transgêneros e tudo mais, quer ser transgênero que seja. Agora, homem não dá à luz a ninguém, irmão. Podem chiar, podem reclamar, podem xingar, podem dizer que não, 1000 vezes não, mas quem dá à luz é a mulher. Podem querer mexer na narrativa, podem falar 1000 vezes, homem trans dá à luz, mas não, quem dá à luz é mulher. Vivemos a era da pós-verdade. Por que vivemos a era da pós-verdade? Nada mais converge para que a proclamação do Evangelho aconteça. O povo não está querendo ouvir. Então o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que nós estamos querendo ser a agência de comunicação de uma mensagem que ninguém quer ouvir. Você tem certeza que você quer se envolver com a Igreja Batista Urbana? É isso que a gente quer ser. Uma agência de comunicação, de um conteúdo, de uma mensagem que ninguém quer ouvir. Se nós fôssemos uma agência dos moldes modernos aí de comunicação normal, a gente seria um case de fracasso. Porque o comunicador, por natureza, ele precisa ser interessante e as pessoas quererem ouvir, né? A gente é um case de fracasso. Por quê? Porque estamos comprometidos em anunciar uma mensagem num mundo em que ninguém quer ouvir. Está todo mundo com coceira no ouvido. E quem tem coceira no ouvido, vai procurar quem fala aquilo que ele quer ouvir. Ele diz assim: juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Indivíduo que não gosta do Evangelho, que não quer ouvir a palavra, ele não somente não gosta do Evangelho e não quer ouvir a palavra, mas ele vai atrás de indivíduos que vão sustentar, validar e promover os seus desejos carnais. Porque não basta só não querer ouvir, eu quero que quem me fale algo, me fale aquilo que valida o meu desejo, valida a minha vontade. Eu só quero ouvir aquilo que eu quero ouvir. Se você vier me falar algo que eu não concorde, ou fizer falar algo que eu não aceite, você está me ofendendo. Eu gosto muito de um pensador que fala, chamado Roger Scruton. Ele fala que a verdade, ela não precisa da validação humana.
simplesmente porque a verdade é. O que ele está querendo dizer é que eu estou de camisa preta. E não importa se você diga para mim 1000 vezes que eu esteja com uma camisa azul, a minha camisa é preta. Eu estou, e a minha camisa é preta aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na China, na Tailândia. A minha camisa será preta. Quer a sua sensibilidade aceite ou não. Quer você goste ou não. Porque a verdade, ela não se preocupa com sensibilidades carnais. Quer você goste da minha camisa ou não, a minha camisa é preta. Quer você tenha sensibilidades com... essa camisa me lembra uma cena da minha vida horrível. Lamento. A minha camisa é preta, eu não vou chamar ela de amarelo, de azul, de vermelho, porque simplesmente você se sente ofendido. Os que não gostam de ouvir a verdade, eles falam assim, eles vão procurar aquele, você não gosta de ouvir que a camisa é preta? Que cor que você gosta que a camisa... eu quero que a camisa seja rosa. Eu quero que a camisa seja amarela. Então tá bom, a camisa dele é amarela. Isso é juntar mestres segundo os seus próprios desejos. É ir atrás daquele que fala aquilo que eu quero ouvir. E meus irmãos, se no mundão está acontecendo isso, quanto vai lá aqui dentro? Pastor, dá uma pegada mais forte no sermão, você já fica doído. Tem gente com coceira no ouvido agora, enquanto eu estou falando. Porque a gente não mais entende que vivemos um tempo e uma ocasião que é completamente não convergente. As coisas não mais acontecem para que a proclamação do Evangelho aconteça. Pensa no churrasco da tua casa, quando você reúne lá com os teus parentes que não são crentes. Vocês falam de tudo, falou de Evangelho, falou de religião, dá pau. Tocou numa coisa sensível. Porque esse é o maior exemplo de que nós estamos numa era em que as coisas não convergem mais para que haja a proclamação do Evangelho. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, quer o pessoal queira ouvir ou não? Timóteo, quer o pessoal achar bonito ou não? Quer a sensibilidade do pessoal gostar ou não? Prega a palavra. Prega de maneira absoluta, de maneira inequívoca. Prega a palavra. Caminho para o final. Ele diz o seguinte no versículo 5. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o teu ministério. O apóstolo Paulo começou falando da seriedade do ministério de proclamação do Evangelho. Olha, eu estou te exortando solenemente. Ele está dando o conteúdo da pregação, você tem que pregar a palavra. Ele traz a ocasião e a audiência e diz, olha, é a tempo e fora de tempo, é o pessoal gostando ou não, num ambiente em que o pessoal tem coceira nos ouvidos e busca os seus mestres que satisfazem a sua própria carne. Agora é o seguinte, independente de qualquer coisa, cumpre cabalmente o teu ministério. Seja um encerrador. É isso que ele está dizendo. Seja alguém que termina aquilo que começa. Seja alguém que vai até a linha de chegada. Persevera, Timóteo, é isso que ele está dizendo. Por que ele está falando isso? Meus irmãos, porque quando a gente é uma agência que quer falar uma mensagem que ninguém quer ouvir, sabe qual é a primeira coisa que vai acontecer? Desânimo. Por que eu tenho que ficar falando de um Jesus que morreu, que ressuscitou, que o pessoal é pecador, embora eles não queiram ouvir que eles sejam pecadores, que a cruz está aí para oferecer perdão e redenção para esses pecados. Aí o pessoal não quer ouvir. O que acontece quando a gente não tem ouvidos das pessoas, quando a gente se propõe a dar uma mensagem? Desanimamos. E sabe qual que é a tendência nessa hora do desânimo?
Vamos procurar uma mensagem mais legal. Vamos botar um show de pirotecnia na igreja que o pessoal vai gostar, vai curtir. Vamos mudar os nossos métodos. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos fazer alguma coisa diferente. Porque tudo isso é fruto desse desânimo. E o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, você vai desanimar, cara. Porque você está pregando uma mensagem que ninguém quer ouvir. Você está falando para um povo que tem coceira no ouvido. Você está ministrando para gente que não está nem aí para aquilo que você está falando. Mas é o seguinte, cara. Cumpre cabalmente o teu ministério. Vai até o fim. Não desanima e persevera. E meus irmãos, falar hoje em dia de perseverança para essa geraçãozinha Nutella, meus irmãos, é igual falar de Marte. Porque a gente não sabe mais o que é perseverar. Os irmãos aqui mais velhos sabem. Aqueles que já chegaram no 30º ano do casamento, esses sabem o que é perseverança. Aqueles que fizeram uma carreira de 20 anos na empresa, esses sabem o que é perseverança. Eu costumo dizer que são os chamados maratonistas espirituais. Os maratonistas espirituais são aqueles que vão até o fim. São aqueles que perseveram. E você sabe, apesar da minha silhueta parecer dizer que eu estou mentindo, eu não estou mentindo. Nos meus anos de glória de juventude, eu corria de maneira amadora. Especialmente nos anos que eu morava lá nos Estados Unidos. E aí eu fazia umas corridinhas aqui e ali, 10K, 15K por aí. Eu lembro da primeira vez que eu fui inventar de fazer uma meia maratona. 25K. Meia maratona de São Paulo. Estava acostumado já a fazer 10, 15K eu fazia, eu já tinha feito a São Silvestre algumas vezes. Falei, eu vou tentar 21. 21 é a distância da meia maratona. 21 quilômetros de corrida. Comecei a meia maratona. No 5º quilômetro já estava aquecido, estava voando. Aí você chega no 10º, você fala, eita, eu estou na metade e o gás já não é mais o mesmo do início da corrida. A partir do 13, começa o desespero. Você começa a correr contra a parede. Você não sabe de onde vem mais ar. E aí você fala, se eu paro, diminuo o ritmo, eu perco o meu pace. Porque todo corredor que se leva a sério, ele tem um tal do pace que ele persegue. Aí você fala, não, vou em frente. Você chega lá no 17, você já está vendo Jesus na sua frente. Aí eu tenho um pastor amigo meu, Zé Machado, que é maratonista, ele corre por aí e ele diz uma coisa que tem tudo a ver. Aí você cruza a linha de chegada. Aí o Zé diz que na linha de chegada, a dor e a alegria se reconciliam. O problema, gente, é que a gente vive uma geração hoje que o primeiro cansaço, na primeira tribulação, a gente desiste do casamento, a gente desiste da vida, a gente desiste dos relacionamentos. Na primeira batida de onda mais forte, a gente já quer abrir mão e quer largar o osso. Nós vivemos a geração do descartável, que não sabe mais o que é perseverar, amar apesar dos problemas, se comprometer apesar das circunstâncias, ir adiante apesar de tudo estar dizendo, não vai. Nós não sabemos mais o que dizer, a gente não tem nem ideia do que isso significa. E o apóstolo Paulo está dizendo para o Timóteo, Timóteo, persevera nisso. E eu vou te dar um exemplo da minha vida. Eu estou chegando lá, Timóteo. Eu estou chegando lá. E tenho uma promessa para aqueles que vão lá. Eu vou receber a coroa. Eu combati o bom combate, Timóteo, vale a pena. Eu corri a carreira. Eu guardei a fé. E agora está me reservada
a coroa. Meus irmãos, nós somos uma igreja de somente 2 anos. Vamos fazer 2 anos no final do mês de fevereiro. Agora, a minha oração não é pelos 2 anos. Eu queria poder chegar no final de 20, 30 anos de igreja e perceber que a Igreja Batista Urbana perseverou, manteve-se fiel em todos os anos, apesar de ter se proposto ser uma comunidade que proclama o Evangelho, apesar de estar falando uma mensagem que ninguém quer ouvir. E não se vendeu para as modinhas. É uma comunidade formada por maratonistas espirituais. Uma comunidade formada por gente que cumpre cabalmente o seu ministério. Então, quando a gente está querendo dizer que a Igreja Batista Urbana ela existe para honrar e servir a Deus, na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a gente está dizendo tudo isso. Que nós levamos isso a sério. Que nós somos pessoas que temos uma mensagem só, o Evangelho, a palavra. Nós somos indivíduos que entendemos que estamos num ambiente que as coisas não estão convergindo para que a proclamação do Evangelho esteja acontecendo. Mas nós vamos em frente. Por quê? Porque somos uma comunidade de maratonistas espirituais. Me entristece quando eu vejo um jovem, uma jovem, chega para mim e fala: pastor, cansei. Pastor, eu não quero mais saber desse Jesus. Eu vou viver a minha vida. Eu vou resolver os meus problemas. Eu vou lidar com os meus boletos, olerites e coisas que tenho para resolver na vida. Então, eu vim aqui dizer para você que quando nós queremos ser uma comunidade, a gente quer ser esse tipo de gente que não faz isso, mas que vai até o fim e diz: eu vou até o fim. Porque quando eu chegar lá na frente, eu quero poder dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate. Eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos chama para esse ministério tão importante de anunciar a Tua beleza, a majestade de Cristo, a beleza da graça do Evangelho. E, Pai, nos faz perseverantes como povo Teu nessa tarefa. Apesar de estarmos no meio de uma época, de uma era em que nada converge mais para que a proclamação do Evangelho aconteça. Faz de nós fiéis, faz de nós maratonistas espirituais como foi o apóstolo Paulo, como foram os heróis da fé, como foram aqueles, ó Pai, que caminharam contigo e foram até o fim. E nos usa, Pai. Nos dá a condição, o vigor, aquilo que a gente precisa para que a gente possa ser instrumento nas Tuas mãos, proclamando o Evangelho para todos aqueles que aparecem diante de nós. Para que Cristo seja honrado na nossa perseverança, seja exaltado na nossa proclamação, para que Cristo seja conhecido por aqueles que são a nossa audiência. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém.